estou trazendo para vocês hoje um pouquinho uma reflexão a respeito, né, do que é esse tal de exercício central, como é que a gente trabalha a questão do exercício central, que é, na realidade, o exercício central é o objetivo que a gente tem em uma determinada estrutura de classe, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o exercício central não é um exercício assim, me deu vontade de dar tal dança hoje, então como é que eu chego nessa dança porque me deu vontade de dar essa dança para o grupo? Eu não estou dizendo que vocês vão desconsiderar os desejos de vocês do que trabalhar, tá? É óbvio que isso faz parte também, mas é importante a gente ver a evolução do trabalho, né? E muito importante ver uma evolução do que vai se abrindo em termos de possibilidade vivencial para os participantes dos nossos grupos, né? Então, eh, às vezes, principalmente quando a gente tem assim experiências muito importantes em biodança, é como que se a gente quer levar essas experiências logo para os nossos participantes, e oferecer a eles danças maravilhosas, danças super potentes. Só que nesse processo, às vezes, a gente se esquece, né, de que existe uma progressividade nisso, que possivelmente vocês foram tendo a possibilidade de fazer as vivências que foram importantes para vocês, a partir de um processo que aconteceu pouco a pouco de chegada nessas vivências, né? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente monta uma estrutura de aula. Que essa estrutura de aula ela não está ligada somente àquele momento, àquela vivência, mas ela está ligada ao que veio antes e o que vai vir depois, né? Em termos de encontros. Então, o que que eu já trabalhei com o meu grupo e o que que eu penso que seria importante para essas pessoas trabalhar. Então, acho que uma das coisas que é importante a gente pensar quando a gente monta uma estrutura de aula é que ela não está isolada, ela é uma sequência que vem de algum lugar e vai para algum lugar, né? E que ela está a serviço do grupo, das necessidades do grupo, né? E não de uma ideia que eu tenho de chegar em algum lugar porque a dança é bonita, porque eu gosto de tal dança, ou porque as pessoas querem, estão me pressionando que querem fazer uma determinada dança, né? É a gente poder perceber o ah, o que é necessário. A gente observa pelo movimento, observa pelas questões que as pessoas trazem, o que é necessário trabalhar com esse grupo, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida super importante, né? E para a gente poder trabalhar, né, essa sequência de aulas, eu quero trazer um pouquinho uma coisa de metodologia que eu acho importante refrescar aqui para a gente, né? Então, aqui a gente tem o modelo teórico de biodança, né? Ele completo, e a gente tem aqui essa polaridade horizontal, né? E a polaridade horizontal, essa linha horizontal do modelo teórico, ela é super importante em termos metodológicos, né? Então, onde a gente tem consciência aumentada de si de um lado e regressão do outro, tá? Então, vamos chegar mais pertinho aqui, né? Então, é essa linha aqui que a gente vai trabalhar nas nossas aulas, né? Então, a gente quando a gente trabalha ativação, a gente está trabalhando uma consciência aumentada da própria identidade, né? Quando a gente está trabalhando a parte mais regressiva, exatamente isso, é a parte regressiva da aula. A gente está fazendo um processo de um estado de semitranse aqui, uma passagem para essa parte regressiva que leva a gente
a, a um estado perceptivo maior, a uma maior sensibilidade, a uma renovação celular, né? O que que acontece quando a gente monta essa curva que a gente chama de curva fisiológica, né? Porque existe uma fisiologia que está ligada, né, a cada uma dessas polaridades, né? Então, uma, quando a gente está trabalhando a parte de consciência aumentada de si, a gente está trabalhando a parte mais adrenérgica da aula, e, ao contrário, quando a gente está trabalhando a regressão, é a parte mais colinérgica. Então, tem toda uma questão fisiológica que está sendo tratada aí, né? Mas a gente poder perceber que essa questão fisiológica, na realidade, é a pulsação, né? É como se a gente deitasse o modelo teórico e a curva é a pulsação entre a consciência aumentada e a regressão, né? Então, tendo essa consciência, né, a gente vai olhar um pouquinho para uma curva tradicional, né? Então, o que que acontece? As pessoas chegam do seu cotidiano, a gente faz uma pequena introdução verbal lá na aula, né? E começa a dançar, e a gente começa a ativar, né? E depois a gente vai, aos pouquinhos, entrando num estado mais regressivo, onde a gente depois tem que sair, tá? Para poder as pessoas voltarem para casa e tudo. Né? Então, o que que acontece? Essa curva, que a gente chama de curva fisiológica, né? Ela é uma pulsação, né? Quando eu estou trabalhando um reforço dessa consciência de mim no mundo, da minha relação com as pessoas, a parte ativa, né? E a minha maior entrega, o maior desfrute, a maior sensibilidade, a parte regressiva, e voltamos, né? Então, tradicionalmente, o que acontece? A maioria das aulas de biodança vão ter o exercício central mais ou menos aqui, né, na parte regressiva. O meu objetivo é chegar a uma determinada vivência que tem a ver com essa parte mais regressiva. Por que que geralmente o objetivo está aqui, né? Porque é uma grande dificuldade que a gente tem na nossa cultura, né? Das pessoas se entregarem, das pessoas se abrirem afetivamente, isso tudo está nessa parte aqui, né? Nós vivemos numa cultura muito egóica, muito performática, né? Então, é muito importante chegar aqui, né? Então, a gente tem vários exercícios centrais que estão ligados a essa curva feita dessa forma, né? Mas também a gente vai ter outras curvas, outras possibilidades de desenho de curva, né? Onde a gente pode ser que em algum momento, tá? O nosso exercício central não esteja aqui, mas esteja lá na parte alta, tá? Então, por exemplo, se eu posso querer em determinada aula dar uma ênfase nos exercícios relacionais mais ativos, nas brincadeiras. Ah, por exemplo, eu tenho quero fazer um processo de integração do grupo através de brincadeiras. Tem uma brincadeira que é mais desafiante, então eu posso colocar o meu exercício central mais lá no início da aula, né? Ou estender um pouquinho essa curva, ficar um pouquinho maior, né? A parte ativa da curva um pouquinho maior. E aqui, como a gente tem aqui, a parte regressiva é bem sutil. É sempre importante a gente fazer a curva, mas essa curva pode ser que ela não seja tão profunda num nível regressivo para o tipo de aula que eu quero fazer, né? Então, uma aula com menos regressão. Então, pode ser que aqui a parte regressiva tenha, seja abraço, seja uma roda de embalo. Então,
Por quê? Porque eu estou dando ênfase em algo que reforça essa minha a consciência dessa minha interação no mundo, né? E a qualificação e digamos, uma melhor relação com descoberta de novas formas de me relacionar, que não sejam, tão pautadas, digamos, na competição, mas na colaboração, que possa desenvolver a capacidade criativa, expressiva. Tudo isso vai estar aqui na parte alta da curva. E às vezes o meu exercício central está aqui. Pode ser que um dia eu queira trabalhar o tigre, né? O centro da minha atividade é eu trabalhar o tigre. Então, eu vou estar com essa parte da curva mais estendida, só que lá sei, eu trabalhei o tigre. Ok, daí depois eu vou fazer todo um processo de fazer uma reverência para aquele guerreiro, para aquela guerreira, e finalmente eu vou acabar em abraços e daqui eu já vou ativando. Tá? Então, é uma possibilidade que a gente tem que levar em conta. Nem sempre o exercício central vai ser na parte regressiva, né? Mas uma grande parte deles vai ser. Né? Então, definindo o exercício que eu quero fazer como exercício central, né? Eu vou ver onde esse exercício central está na curva, né? E eu vou montar essa curva para chegar nesse exercício central e sair desse exercício central, né? Então, que tipos de movimento esse exercício central requer? Hum? Então, eu já vou preparar todos os exercícios anteriores para favorecer a expressão máxima desse movimento que eu estou pedindo no exercício central. Hum? Então, por exemplo, naquela curva que ela é mais adrenérgica, tem uma ênfase na parte adrenérgica, né? Eu vou fazer a dança do tigre. Ok, então eu vou trabalhar muito caminhar. Eu vou trabalhar caminhar com determinação. Eu vou trabalhar o salto. Eu vou trabalhar um tônus muscular mais elevado. Eu vou trabalhar agilidade para quando eu chegar na dança do tigre, eu ter e todos esses movimentos, né, bem trabalhados. Obviamente, pessoal, a dança do tigre não é uma dança que a gente dá para iniciantes. Então, se supõe, né, que para eu chegar na dança do tigre, eu trabalhei muito tempo essa motricidade de várias formas, no caminhar, em vários tipos de caminhar, em vários tipos de brincadeira, em vários tipos de exercício que vão trabalhar os movimentos necessários para o tigre. Cheguei na aula que eu vou dar o tigre, ok, fiz uma sequência de muitas aulas para chegar aí. Cheguei nessa aula, dentro da própria aula, eu vou ter que resgatar as coisas que eu já trabalhei, dar ênfase a elas para que a coisa aconteça com muita potência quando naquela dança central. Hum? Então, mesma coisa, por exemplo, a gente estava conversando hoje sobre eutonia, né? Então, a eutonia de dedos, ou a gente tem vários tipos de eutonia, né? Pode ser eutonia de costas, ou eutonia de todo o corpo, né? Então, existem várias possibilidades de eutonia. Eu posso botar como exercício central da minha aula não necessariamente tenha que ser sempre um exercício central, pode ser uma pequena sequência que é central, né? Então, eu quero introduzir a questão da eutonia, né? Como um contato muito sutil entre os participantes, né? Uma possibilidade de contato delicado e sutil com os participantes. Eu venho construindo isso, né? E hoje eu quero construir isso através da eutonia, né? Então, aqui eu vou trabalhar.
né? A, digamos, a parte ativa da aula, né, ela vai ser bem menor do que aquela que eu vou trabalhar a dança do tigre, né? Porque a parte profunda da aula, a parte onde eu vou para a regressão, ela é grande aqui, né? Então eu vou preparando essa descida paulatinamente. Como eu tinha colocado, por exemplo, eu quero. O exercício central é a eutonia de dedos. Ok, se é eutonia de dedos, eu posso trabalhar toda uma sequência que vai muito progressivamente saindo de vários exercícios mais ativos em pares, e em pares mesmo eu vou trabalhando essa entrada nessa ah, dimensão mais regressiva, né? Eu vou entrando aos pouquinhos aí, até chegar naquela dança, que é a dança de eutonia de dedos, que as pessoas não estão muito preparadas, né? Então, eu posso, um caminho, né, seria como eu tinha falado para vocês, vários tipos de sincronização, sincronização rítmica, ritmo melódica, sincronização melódica, eutonia de mãos e eutonia de dedos, tá? Outra forma poderia ser não trabalhar exatamente com uma sequência de sincronizações, né? Mas trabalhar com uma sensibilização frente às outras pessoas, né? Então, por exemplo, encontros, hum, ou encontros em giro são preparam super bem essa dimensão desse contato mais sutil, né? Então, como eu quero chegar aí, né? Aproveitar essa possibilidade que o exercício me dá de conhecer dimensões que estão associadas dos exercícios. Os exercícios, eles têm dimensões que são semelhantes. Então, buscar essas dimensões que são semelhantes para construir o exercício central é super importante. E depois reconhecer que nesse exercício central existe algo que foi mobilizado e que eu não posso sair de repente desse estado, né? Ajudar a pessoa a sair desse estado pouco a pouco é ajudar ela a integrar a experiência, né? Então, depois de eu chegar no exercício central, eu tenho que aproveitar o que foi mobilizado nesse exercício central para trazer danças que vão integrar isso nessa dimensão existencial de cada participante, né? Então, geralmente, essa saída se dá via exercícios bem afetivos, né? E exercícios que propõem encontros, olhares, a doçura de estar junto com os outros, né? O acolhimento do grupo, as pessoas se sentirem acolhidas e aceitas, né, dentro dessa nova dimensão que elas descobrem durante a aula. Uhum. Então, a gente sabe que a maioria das pessoas não ousa descobrir coisas novas a respeito de si mesmo por muito medo de ter que mudar, de não ser aceito, né? Então, essa estrutura grupal, a gente reforçar esse afeto de grupo, essa relação afetiva profunda que vai se criando nos grupos, na saída, é muito importante. Isso fica marcado, fica. hum, Ajuda a pessoa a integrar a experiência. Uhum. Então, eu vou construir, né? Que eu acho que é importante enfatizar isso. A ideia dessa curva é construir uma progressiva aproximação motora e relacional do exercício central, né? Então, estabelecendo o exercício central, eu digo qual é a motricidade importante de desenvolver para facilitar essa dança, né?
e que tipo de relação a gente poder pensar um pouquinho na outra, no nosso último encontro, eu estou trabalhando em que dimensão para trabalhar? Qual é a dimensão de integração que esse exercício está me pedindo? É uma integração consigo mesmo? É uma integração com o outro? É uma integração com a totalidade? Né? Então, por exemplo, eu não posso pedir para uma pessoa fazer uma super, né, uma dança que é super íntima consigo mesma, se eu não construir isso, né? Não sai do nada isso. Então, eu poder ir aos poucos e levando essa pessoa a esse encontro consigo, né? Isso não significa que lá, desde o início da aula, eu vou estar fazendo somente exercícios de contato consigo mesmo. Não significa isso. Mas eu posso trabalhar uma série de exercícios com outras pessoas que vão me deixando mais sensível, mais receptivo. E depois eu volto essa receptividade para mim, para cada participante. Tá? Então, e nisso, pessoal, eu gostaria só que vocês observassem uma coisa que é bem importante, né? Essa saída. Aqui eu coloco a saída de cada exercício, a passagem, né? A passagem de um exercício para outro. Acho que até a palavra que eu coloquei aqui não é adequada. Não é saída, mas é uma passagem. Então, eu estou num exercício e vou passar para outro exercício. Então, também a gente poder facilitar com que isso seja um contínuo, né? Então, eu vou, principalmente para grupos iniciantes, né? Eu vou dar uma vivência, vou parar um pouquinho o grupo, demonstrar, daí eles vão fazer outra vivência. Então, esse período, né, entre uma vivência e outra, é interessante que os participantes mantenham esse estado, né? E acontece muito, né, de não se manter esse estado, né? Então, é um momento que às vezes a pessoa pega e fala com o outro, ou ela entra em movimentos muito diferentes daquele que está sendo trabalhado. Então, é importante a gente sempre, nas nossas consignas, a gente reforçar que as pessoas permaneçam naquele estado, né? Então, vamos evitar de falar, né? As consignas, elas têm que ser muito ah, ah, não exceder nas palavras, né? Elas têm que ser bem colocadas, elas têm que trazer, induzir a vivência, mas às vezes no afã de induzir, explicar, a gente acaba também provocando que as pessoas saiam da vivência porque é excesso de informação. Então, é ver qual o aspecto do exercício que eu estou trabalhando naquele momento e enfatizar aquele na minha consigna, sabendo que os exercícios eles têm muitos aspectos, tem muita metáfora em cada exercício, e em cada sequência que a gente cria, né? Também tem metáforas que são pela própria sequência. Então, se eu vou querer explicar tudo detalhadamente, às vezes eu acabo utilizando muito tempo, né? E as pessoas acabam saindo da vivência. Mas outro aspecto que eu também ressalto, tá, por exemplo, quando eu peço para trocar, né? Vamos trocar de par, né? O câmbio, a troca, né? Muitas vezes a pessoa, quando está num determinado estado, né, quando está fazendo a dança em pares, e quando ela vai buscar uma outra pessoa, ela sai do estado, daquele estado, tá? É muito comum, por exemplo, eu estou fazendo encontros, esses encontros são muito profundos, tá? Então, a pessoa se despede do encontro,
com movimento, os encontros têm movimentos muito lentos, muito doces. A pessoa sai, ela olha ao redor e imediatamente parece que entra numa ansiedade e muda completamente o movimento e a postura e a velocidade do movimento, né? Então, é importante que a pessoa perceba que o fluxo vivencial ele é contínuo. Então, quando eu saio de um encontro, eu mantenho a velocidade, eu olho, eu mantenho aquele estado para encontrar outra pessoa. Estou falando aqui nos encontros, mas isso também nas sincronizações, na, na forma como a gente busca um novo par, na forma como a gente passa de um exercício a outro, buscar sempre que exista um fluxo. Então, a gente tem uma vivência, outra vivência, mas na realidade a gente tem uma grande vivência, né? Que é o conjunto de todas essas danças. Então, a passagem de uma dança a outra é super importante. A gente dá ênfase, né? Eh, claro, eu não vou brigar com um grupo, né, que não cala a boca, né? Tem alguns grupos que são muito falantes, né? E, eh, e tem alguns grupos que têm essa característica de ser muito falante. Então, eh, eu não vou ficar de mal com as pessoas porque elas estão falando, mas eu posso ir aos poucos trazendo esse dado, né, de que é importante silenciar, que é importante manter uma certa velocidade, manter uma forma de fazer o movimento, ok? Isso vai fazer com que as pessoas entrem cada vez mais profundo em vivência. Se elas talham, né? Se elas cortam sempre a passagem de um exercício para outro, não vai ser muito profunda a tua aula, né? A profundidade está nessa possibilidade de ajudar as pessoas a fazer esse contínuo. E aqui é interessante que a gente, como facilitador, a gente pode montar uma estrutura maravilhosa de aula, né? Mas a gente tem que contar com a facilitação dos nossos participantes. Eles também estão facilitando ou dificultando, depende de como eles realizam o exercício, né? E como eles passam de um exercício para outro. Então, é super importante a gente ir conversando com as pessoas sobre isso e aos pouquinhos trazendo da importância, né? De como elas se movimentam, de como elas se relacionam, para possibilitar fazer estados cada vez mais profundos, tá bom? Então, né? Isso que eu coloquei para vocês, levar em consideração as pausas entre os exercícios, as trocas de dupla, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração se a gente quer fazer vivências bem profundas. Tá bom, pessoal? E eu acho que é muito importante a gente pensar isso, porque isso não se cria assim, não é por imposição, não é em uma única aula, a gente tem que ter paciência, né? Mas é por insistência e por poder explicar e poder mostrar e poder chamar atenção algumas vezes, mas não chamar atenção com algo agressivo, né? Mas sim, ou direcionado a uma pessoa específica, mas chamar atenção do grupo várias vezes, né? Ó, pessoal, vamos evitar de conversar, né? Ó, pessoal, vamos, quem sabe quando a gente passar de um de um encontro para outro, a gente possa estar sensível, manter essa sensibilidade, né? Então a gente vai cultivando isso e aos poucos as pessoas vão se dando conta e vão, porque a qualidade de vivência fica cada vez melhor,